O tema proposto aqui resulta agora, para mim, não é? Resulta de uma intervenção que eu fiz justamente agora em outubro num seminário lá na Espanha, dedicado em parte também à questão da cultura e da economia, em que a cultura aporta à economia, o que aporta realmente. Isso será tema dos nossos outros 3 colegas. A minha parte ficou mais com esta questão da sustentabilidade da cultura. E eu preciso, então, desde logo, dizer para vocês qual é a questão da sustentabilidade da cultura que a gente vai discutir aqui, não é? Durante mais ou menos estes últimos, vamos dizer, nós estamos em 2010, pelo menos 15 a 20 anos já, nós nos acostumamos enormemente a apresentar, a embalar, a empacotar e apresentar a cultura como um elemento de sustentabilidade econômica e social. Esse foi o grande discurso que quase todos nós tivemos nesses últimos anos, né? Claro que houve outros discursos paralelos, como, por exemplo, a questão da diversidade cultural, que é a forma contemporânea do racismo, não é? Se vocês puderem, da questão do racismo e da cultura, se vocês puderem, nunca se esqueçam de ler um pequeno livro do Lévi-Strauss, que morreu agora, que se chama Raça e História. Esse pequeno livro, Raça e História, não sei se está traduzido em português, mas vale a pena comprá-lo onde ele estiver. Esse livro, Raça e História, resultou de uma encomenda que a Unesco, a ONU, ou a Unesco, agora não me lembro, fez ao Lévi-Strauss exatamente sobre a questão do racismo, que era a questão naquele momento 52, né? Mas foi ali justamente que o Lévi-Strauss lançou, sem que ninguém percebesse, essas coisas não se percebem na hora, e provavelmente nem ele percebeu na hora, né? O autor também não percebe o que está fazendo, né? Ele escreve, a escritura é quase sempre uma performance. Tomar consciência da própria performance é uma coisa complicada, sobretudo para escritores que não voltam a ler o que escreveram, o que é muito comum. Não há nisso nenhuma crítica, simplesmente porque você não consegue ler aquilo que você já escreveu, porque você sabe que aquilo que você já escreveu está congelado e já não explica mais o seu ponto de vista, mas nesse pequeno livro ele lança, talvez sem perceber, a ideia de diversidade cultural, com uma questão muito importante para nós em termos de sustentabilidade cultural, com uma constatação e com uma proposição, uma convocação muito importante para nós, que é a ideia de que não se deveria preservar, né, se vocês quiserem, patrimoniar, congelar, né, defender, o que for, o fato de cultura em si, mas sim as condições que deram origem ao fato de cultura. E isso ele dizia exatamente a respeito da questão de patrimônio, preservação de patrimônio, etc, etc. Não preciso lembrar a vocês que essa observação dele foi completamente esquecida ao longo desses anos todos, né? Quando o poder público, e não só o poder público, a iniciativa privada, pensa em sustentar a cultura, e sustentar a cultura frequentemente e equivocadamente significa sustentar a identidade, né? O que se pensa é preservar o objeto cultural, o produto cultural. Mas o que o Lévi-Strauss observava naquele momento era a importância de você preservar as condições que tinham dado origem à diversidade cultural. Esta é a questão, preservar as condições que deram origem à diversidade cultural. As pessoas, ou os apressados, ou os políticos, seja como vocês quiserem entender, não é? Confundem ambas as coisas, e confundem o processo cultural com o objeto cultural. Preservam o objeto e esquecem o processo. E aí é que se dão todos os dramas, não é? Então, uma primeira observação é essa que fica lançada no ar, depois a gente pode voltar, seja na parte de discussão, agora ou outro dia, não é? É que sustentabilidade da cultura, né, significa exatamente
sustentabilidade das condições que dão origem ao fato cultural, não ao produto cultural. E daqui a pouco eu vou voltar a analisar um caso onde essa questão fica um pouco mais evidente. Voltando um pouco atrás, então, eu estava comentando com vocês que nos últimos 15 anos ou 20 anos, nós todos organizamos um discurso para dizer que a cultura era um elemento da sustentabilidade do desenvolvimento, quer do desenvolvimento econômico, quer do desenvolvimento humano. É verdade que quase sempre quando se fala em desenvolvimento, as pessoas pensam, e o poder público pensa, e a iniciativa privada pensa, em desenvolvimento econômico, quando a nossa questão deveria ser desenvolvimento humano, que são duas coisas que, como vocês já estão aprendendo na pele, sobretudo os que moram em São Paulo, né, são quase que, ou estão se tornando quase que irreconciliáveis. Irreconciliáveis. E por que nós fizemos isso? Por que nós assumimos esse discurso? Porque nos interessava convencer o poder público e a iniciativa privada a apoiar a cultura. Olha, apoiem a cultura porque, como no título de um livro famoso, né, se não pelo conteúdo, pelo menos pelo título, né, porque a cultura dá trabalho. É um título de um livro publicado, se não me falha a memória, inicialmente no Uruguai, até por um colega nosso que, com sorte, virá falar para vocês nos próximos módulos, né? Cultura dá trabalho. Cultura dá trabalho no sentido, vamos dizer assim, entre aspas da palavra, ela dá muito trabalho, mas cultura dá emprego. Né? E era esse era, digamos assim, o nosso grande mote. E confirmado 1000 vezes, por várias razões. Me lembro que a questão de 1 ano e meio, 2 atrás, dados oficiais do governo brasileiro mostravam como no Brasil, e não eram dados do Ministério da Cultura, porque aí não valeria, né? Não seria credibilidade. Mais pessoas trabalham na cultura do que na indústria automobilística. Tenho a impressão que isso até já mencionei para vocês na semana passada, vocês estão cansados de saber. E, no entanto, muito mais incentivo vai para a indústria automobilística do que para a cultura. Só na crise de 2008, agora, não é? A indústria automobilística recebeu 8 bilhões. Agora, nem me lembro se era reais ou dólares, o Saraiva talvez me ajude, mas mesmo que seja reais, recebeu 8 bilhões de reais, digamos, de ajuda conjunta do governo do Estado de São Paulo e do governo federal para a indústria automobilística. E, no caso da cultura, em vez de se aumentar os incentivos fiscais, você sabe que se trata agora, nesse momento, de reduzir os incentivos fiscais. A justificativa para isto é absolutamente inexistente. É absolutamente inexistente. Né? Sem contar coisas como, por exemplo, se você tem um produto cultural que é incentivado por uma lei qualquer, dessas que existem por aí, você é obrigado a colocar no rodapé, no banner, no livro, na exposição, etc., os logos de todas as leis que apoiam o fato cultural. Mas vocês não veem os mesmos logos nas portas, no teto ou no capô dos carros que são incentivados. Vocês veem? Não veem. Não veem. Por que essa diferença? Por que essa diferença? Essa diferença tem a ver com alguma coisa que a gente voltará depois, se eu tiver tempo. Se não tiver tempo, depois vocês recebem esse texto, não é, pela internet. Não é? Essa diferença deriva do fato muito interessante, que a gente, muito sugestivo para a reflexão, que a gente vai deixar um pouco entre aspas, que é o fato de que a sociedade quer cultura, mas ninguém quer pagar pela cultura. E quando se paga pela cultura, se faz um tremendo alarde. Os nossos carros, os carros de vocês, quem tem carro aqui, não é? E quem comprou um carro, sobretudo nos últimos, 14, 16 meses, ou quem vai comprar um carro ainda até março do ano que vem, estará recebendo um carro pago em parte pelo famoso dinheiro público, que é o mesmo dinheiro público que nos jogam na cara quando nós propomos uma atividade incentivada. Isto é dinheiro público. Portanto, se é dinheiro público, você nos deve satisfações, você tem que botar o logo, você tem que fazer isso, tem mais aquilo, mais aquilo, mais aquele outro. Os carros não têm logo. Por quê? É uma questão de... Bom, para reflexão. Então, o fato é que nós ficamos com esse discurso. A cultura como sustentabilidade econômica. Ou, em outras palavras, como sustentabilidade
do desenvolvimento humano. O momento chegou, gente, e esse é um pouco o tema da nossa questão aqui hoje, né? Chegou o momento de nós pensarmos na sustentabilidade da cultura, né? E na sustentabilidade cultural da cultura. Em outras palavras, como é que a cultura vai se sustentar economicamente, né? E como é que ela vai se sustentar culturalmente. Essa é uma outra questão que talvez a gente não vá abordar diretamente aqui, né? E nós vamos, ao final ainda da discussão, ensaiar alguns passos na direção de um problema, de uma questão que é cada vez mais premente para nós todos, que é a questão da reconfiguração do que é cultura, da reconfiguração do que é usufruto de cultura, experiência de cultura, e, portanto, de uma reconfiguração do que é política cultural. Se vocês abrem os jornais, quaisquer jornais, estava lendo hoje ainda, né, a palavra reconfiguração em suas variadas formas, que agora me ocorre usar esta, mas a outra, né? A palavra reconfiguração é aquela que está na boca de todo mundo, né? Precisamos reconfigurar, por exemplo, o modo pelo qual os carros obtêm a sua energia, precisamos reconfigurar isso, mais aquilo, e não se fala muito em reconfigurar a cultura, a política cultural, que é um tema para nós, Eu tenho a impressão de já ter comentado com vocês na vez anterior, mas enfim, pode ser uma falsa memória, a diferença que existe entre os homens de ciência dura, os cientistas, os físicos, os químicos, né? E nós das ciências humanas. E a diferença brutal que existe entre eles e nós é que os cientistas duros estão sempre dispostos a cada tanto, a cada 5 anos, a cada 10 anos, às vezes menos, a rever todas as suas crenças, os seus princípios, as suas práticas, os seus objetivos, os seus métodos. Enquanto que as pessoas das ciências humanas estão pouquíssimo inclinadas a rever seja lá o que for. Seja lá o que for. Por isso que eu costumo dizer, para a irritação grande de colegas e não sei mais o que, não é? Que as pessoas de ciências humanas são muito conservadoras, são muito mais conservadoras do que o resto da sociedade que elas geralmente costumam criticar. Curiosamente, mas curiosamente não, porque vocês vão ler depois, não é? O último capítulo da cultura e seu contrário será um tema, não é? Ali, justamente, eu trato de apontar, e esse texto eu já escrevi há um bom tempinho atrás, quais são as funções da cultura e quais são as funções da arte. Porque cultura e arte não são coisas idênticas. E essa é uma questão fundamental para uma reflexão como essa que nós estamos fazendo aqui em gestão da cultura, não é? A gestão da cultura é uma coisa, a gestão da arte é outra. Nós tratamos como se fossem as mesmas. A mesma coisa, e não são. Coisas diferentes têm de ser tratadas diferentemente. Elas têm funções diferentes. A função da cultura é preservar, de fato, é manter. A cultura é fundamentalmente uma questão de hábito, de repetição, por razões que depois a gente vai ver, não é? Enquanto que a arte tem por função básica no Ocidente, nos últimos 500 anos, rever, avançar, contestar, negar. A cultura tranquiliza. Eu não vou me entrar muito nesse campo agora porque não é nosso objeto, mas a cultura tranquiliza, a cultura recebe, a cultura acolhe, não é? Eu vou para Nova York e passo pela rua 46 ou 47 e vejo lojas com bandeirinha brasileira na porta. Estou em casa, aqui tem café, aqui tem não sei o quê, aqui tem feijoada. Eu me sinto tranquilo. Eu entro no museu, a arte que eu vejo geralmente me puxa o tapete debaixo dos pés. A cultura é conservadora. E exatamente no El País de ontem, eu encontro uma entrevista com o ganhador de um prêmio nacional na Espanha,
Rafael Sanches Ferlosio, que conseguiu o Prêmio Nacional das Letras Espanholas. O Prêmio Nacional das Letras Espanholas é um prêmio, uma espécie de prêmio Príncipe de Astúrias, dedicado aos espanhóis. O prêmio Príncipe de Astúrias é dado ao mundo inteiro. Os espanhóis têm essa visão, né? Há 2 anos atrás, o Cildo Meirelles ganhou o prêmio Velázquez, na Espanha. E Woody Allen já ganhou o prêmio de Astúrias, Cláudio Magris, escritor italiano, já ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias, etc. Não é? A Espanha tem este entendimento, esta visão de que ela ocupa um lugar no mundo. Isso é um tema de política cultural, não é? Claro, ela ocupa um lugar no mundo, ela tem uma responsabilidade mundial e ela se faz presente. Não é? No Brasil, nós não conseguimos apoio sequer para levar lá para fora a nossa cultura. Pelo contrário, quando você tem que levar para fora a nossa cultura, existem todos os obstáculos possíveis e imagináveis que vocês possam pensar. Que são apresentados como burocráticos, embora por trás disso existe uma outra ideologia, que seria bom deixar claro desde logo, que é a ideologia do patrimonialismo, que é uma das maiores pragas do Brasil. Ou o Brasil acaba com o patrimonialismo, ou o patrimonialismo acaba com o Brasil. Lembra-se de Mário de Andrade e a saúva? O caso é o mesmo. O caso é o mesmo. O Brasil é um grande patrimônio. E você sabe que o primeiro conceito de patrimônio, né? O que é um patrimônio? Patrimônio é aquilo que você tira de mercado, não circula. O meu patrimônio é meu. Eu formei um patrimônio, por exemplo, a minha coleção, ela é minha, ela não circula. Eu formei um dinheiro, eu tenho um dinheiro, é meu, não circula. A ideia básica do patrimônio é esta, é uma coisa que não circula. Cultura no Brasil não circula. Ela não circula dentro do Brasil e não circula fora do Brasil. Mas o tema não era esse. Embora esse seja um tema importante de política cultural, o tema é o prêmio que o nosso amigo recebeu aqui, né? Já é um senhor maior, como disse na Espanha, né? E qual é o título da reportagem? A cultura é um meio de controle social. Eu suponho que nenhum de vocês tenha dúvida sobre isso, né? A cultura é um meio de controle social. Geralmente essa proposição nos vem à cabeça quando a gente pensa em nazismo, na Alemanha nos anos 30, ou na União Soviética a partir de 17 até 89, ou no Brasil, no Estado Novo, no Brasil da ditadura, ou na Argentina da ditadura, né? Mas a questão que se coloca aqui, neste cidadão, e a questão que se coloca para todos nós é esta: a cultura é um meio de controle social. A arte não é necessariamente um meio de controle social. Mas vamos voltar a essa questão depois. Então, voltemos, né? Qual é o nosso ponto? Sustentabilidade econômica da cultura e sustentabilidade cultural da cultura. Existe um tema conexo e a minha função hoje aqui, não só a minha função aqui, como a de todos os nossos colegas que vêm, antes de resolver as questões e de dar as respostas, é montar a equação. Montar a equação para que depois vocês encontrem as respostas às incógnitas. Então, sustentabilidade da cultura. Como garantir a sustentabilidade da cultura? Eu não vou nem entrar aqui hoje numa questão importante também para esse tema da sustentabilidade da cultura, que é a relação entre cultura e ecologia. Se nós formos ver a relação entre cultura e ecologia, nós vamos ter de chegar à conclusão de que a cultura ou falhou na questão da sustentação ecológica, ou está falhando. E que, portanto, o vice-versa é verdadeiro também, que a ecologia está falhando na sustentação da cultura, na sustentabilidade da cultura. Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, aqueles que são chamados românticos, os que propuseram o romantismo, então Herder na literatura, Schiller, Caspar David Friedrich, Turner na Inglaterra, o Constable, tanta gente na pintura, tiveram uma clareza muito grande a respeito das relações entre cultura e natureza.
E foram eles que propuseram de maneira muito firme a ideia de que a história da cultura pertence à história da natureza. A história da cultura pertence à história da natura, para deixar as coisinhas mais ou menos rimadas, né? Até então não havia esta ideia claramente colocada. O iluminismo, de certa forma, aprofunda ainda mais a separação entre cultura e natureza. Aprofunda. A partir do iluminismo se trata claramente de o homem dominar a natureza, de a cultura dominar a natureza, que é aquilo que nós estamos fazendo hoje. Os românticos tentam promover uma brecha nesse sistema, tentam promover uma parada nesse sistema ao propor que a história da cultura é a história da natureza e vice-versa. Não vem distinção entre uma coisa e outra. E esse é um tema que nós, hoje, passamos absolutamente por cima. Passamos por cima. Mas não vamos entrar aí. Esta é só uma questão que fica pendente na nossa discussão. Talvez voltemos atrás, ou voltemos a ele um pouco mais adiante. Talvez vocês vão refletir na parte virtual. Mas essa é uma questão importante, mas que vai ficar um pouquinho de lado. Onde é que nós vamos entrar? Nós vamos entrar, então, na questão da sustentabilidade econômica da cultura e na questão da reconfiguração que se desenha. Em termos de sustentabilidade econômica da cultura, há uma série de dados duros, muitos deles criticáveis. Algumas pessoas já criticaram esses dados. Os dados no Brasil ainda não são, os dados sobre cultura no Brasil ainda não têm uma configuração, no mínimo, pacífica. Se questiona muito, por exemplo, os critérios que o IBGE usa para considerar uma coisa como cultura ou não cultura. Se questionam muito os próprios dados duros que se levantam sobre cultura. Esses dados não são corretos, são parciais, são falseados, etc. Não é? Mas há algumas coisas que podem ficar relativamente assentadas, ou que podem, pelo menos, nos fazer pensar. E pensar sobre esses dados não é fácil. Efetivamente não é fácil. Nós vivemos no campo da cultura num magma que nos dá a impressão de que a gente mal consegue tirar um pé do atoleiro, e quando a gente consegue tirar o pé do atoleiro é simplesmente para voltar a atolá-lo um pouco adiante enquanto sai do outro, né? Mas vamos a ver alguns dados que a imprensa tem publicado, que alguns livros e revistas têm publicado, e ver aonde que eles nos podem levar, ou que preocupação eles podem nos causar, não é? Por exemplo, e o que significam esses dados? E provavelmente depois com o Saraiva a gente terá condições de aprofundar isto mais, não é? Cinema, por exemplo. Alguns dados que tem aqui, que, como eu já falei para vocês, valem o que valem, né? Valem o que valem. No cinema, em 70, no Brasil, se venderam 250 milhões de entradas. O país tinha 90 milhões de habitantes. Em 2009, foram 90 milhões de entradas, o país tem 190 milhões de pessoas. O que está acontecendo? Quase uma inversão, não é? Uma inversão simétrica. Eu não vou me aprofundar muito no sentido desses dados, mas eu vou fazer uma pergunta desde logo. Deixa eu me ver uma coisa aqui. Se esse vale a pena. Em 2008, depois vamos ver se esses dados são verídicos, né? Em 2008, apenas um filme ultrapassou o índice de 1 milhão de espectadores. Meu nome não é Johnny. Dos mais de 70 títulos lançados no mercado em 2008, 58 venderam menos de 100 mil ingressos. É bom lembrar que um
Um bom jogo de futebol leva 60, 70 mil, né? Livro. Este é um exemplo que nunca me sai da memória. Na década de 40, um livro médio, não um livro de texto, mas um livro, por exemplo, um romance ou um bom livro de estudo, tirava 4 mil exemplares em média por título. A população do país era de 40 milhões de pessoas. Hoje em dia, o mesmo livro, que não é um livro de texto, que não é um livro adotado, não é? Que é um romance, às vezes até mesmo um romance premiado por um prêmio de literatura, tira em média 1.500, 2.000 exemplares. O país tem 190 milhões de habitantes. É claro que, de repente, vocês devem ter visto na semana passada que o novo livro do Dan Brown está sendo tirado aqui no Brasil, tiragem inicial, 500 mil cópias. 500 mil cópias. O editor não quer correr o risco de ficar sem vender livros na época de Natal. Livros que ficam uma semana, que são procurados e ficam uma semana sem serem oferecidos, morrem. Está tirando 500 mil exemplares. Impensável, né? Enquanto isso, a média dos livros das editoras, sem contar Paulo Coelho, não é? Claro, até algum tempo atrás havia 2 autores brasileiros que viviam de literatura. Um deles morreu. Quem morreu foi o Jorge Amado. Sobrou o Paulo Coelho. Esta questão sobre o livro e esta questão sobre o cinema coloca uma questão importante para nós em outros campos da cultura, que é o seguinte: quem paga pela cultura? Quem paga pela cultura? No caso do cinema, a gente sabe que tanto no Brasil quanto internacionalmente, não é? As salas de cinema estão vivendo proporcionalmente muito mais do que é vendido no bar do que no preço do ingresso. E o livro? O livro não vem com pipoca. As lojas, as empresas que alugam DVD, elas vendem chocolate, batata, sorvete. Não é? Você paga R$ 9,50 pelo aluguel do DVD e gasta pelo menos outros R$ 9,50 nas coisas ao lado. Né? Quem paga pelo cinema? Quem paga pelo filme? Quem paga pelo livro? Quem paga pelo livro? Vamos ver alguns outros números para a gente pensar, depois corrija, depois discutimos se eles são ou não são corretos, né? Mas que são números que levam a essa questão da sustentabilidade econômica da cultura. Há aqui um dado que diz que 80% em média dos ingressos vendidos nos cinemas, teatros e casas de show corresponde ao valor da meia entrada. Estudantes e idosos. Eu posso confirmar isso num caso específico. No MASP, apenas 1/3 das pessoas que entram no museu paga alguma coisa. E esse alguma coisa que é pago não pelo preço cheio, é pago pela metade. Apenas 1/3 das pessoas que entram no museu pagam alguma coisa. Não é desprezível. Esse 1/3 das pessoas que entram no museu e pagam alguma coisa segura o museu mais ou menos durante um ano, durante um mês. Durante um mês. A prefeitura, quando está de bom humor, entra com uma parcela que ajuda a pagar mais 1 mês e meio. Então, bilheteria e prefeitura, no caso do MASP, pagam 2 meses e meio de manutenção do museu. E eu falei que, quando a prefeitura está de bom humor, porque há governos recentes, não me perguntem, não me forcem a dizer o nome, porque se vocês me esforçarem eu direi, não deram nada. E não deram nada e fica por isso mesmo. É uma lei. Mas daí? O MASP vai brigar com a prefeitura porque ela não pagou? Não vai brigar. Não se briga no... Essa é uma outra questão, hein? Não se briga no Brasil. Ninguém briga no Brasil. Ninguém briga nos direitos pelos seus direitos no Brasil. Talvez agora comece a despertar um pouquinho a questão. Há algumas bancas de advogados que começam a ser respeitadas. Né? Mas ninguém briga pelos direitos no Brasil. Né? Sobretudo quando... se é um órgão público ou se é um órgão privado
que é de alguma maneira dirigido ou, enfim, por cuja, enfim, a responsabilidade cabe a uma parcela do que é chamado de elite econômica, não se briga. A prefeitura não pagou, não pagou. A gente vai lá, pede, prefeito, precisa pagar. Ah, vou ver, vou mandar ver. Não vê, não paga. Quem paga pela cultura? Quem paga pela cultura? Então, 80% média dos ingressos correspondem à meia entrada. A meia entrada. É um dado que a gente deveria pensar. Que mais? Este outro também é interessante, e dá margem a muita discussão. Na década de 60, alguns, talvez aqui ninguém, enfim, só um, teatro era de terça a domingo, e quando chegava sábado, era 2 sessões, sábado e domingo eram 2 sessões. Um começava às 7 da noite, ou às 6, outro começava às 9. Teatro, hoje em dia, todo mundo sabe, não é? É de quinta a sábado? Ou de sexta a domingo? Sexta a domingo, não é? É verdade que quando a gente menciona esse dado, aí alguém fala assim, ah, não, essa é a peça principal. Depois tem uma outra peça que entra na quarta e na quinta-feira. De sexta a domingo. Algumas pessoas têm a seguinte crítica, está vendo? Como esses caras são incentivados, eles não precisam mais trabalhar a semana inteira. Então eles são os vagabundos e trabalham só de sexta a domingo. É isso? Ou é porque não tem público? Bom, se não tem público, aí entra uma pergunta séria, hein, gente? Se não tem público, a peça merece estar em cartaz? Eu tenho o direito de que alguém pague pelo meu produto cultural? O meu produto cultural é a expressão da minha alma, ou é a expressão do meu coletivo, ou é a expressão da minha etnia, ou é a expressão não sei do quê. E por isso, ele precisa ser pago. Por quem? Precisa ser pago? Se eu trouxesse aqui um determinado secretário de cultura atual, que não vou dizer o nome, nem que vocês me impressionem, ele diria, o filme que não tem mercado, por que pagar por ele? Por que pagar por ele? Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão, estou só levantando aqui, não é? Na década de 60, os teatros funcionavam de terça a domingo, com 2 sessões no sábado, 2 no domingo. Hoje eles funcionam de sexta a domingo, né? E acho que com uma sessão só. Quem paga? Quem paga? No setor do livro, isso aqui são os dados que acabaram de sair na França, né? Os dados síntese, ainda não tenho o relatório final grosso, né? Na França, o número de não leitores na França aumentou nos últimos 11 anos. O número de não leitores. As bibliotecas igualmente padecem de frequentadores, em números de inscritos e não inscritos. O que mais? O número dos que nunca iam a um equipamento cultural na França em 97, lá eles fazem censo cultural, faziam censo cultural de 8 em 8 anos, agora estão fazendo de 10 em 10, mas ainda estão fazendo, né? O número dos que nunca iam a um equipamento cultural em 97 era de 24% da população. Em 2008, quer dizer, 10 anos depois de política cultural, o número é praticamente o mesmo, 23%. 10 anos de política cultural de incentivo provocou um aumento de 1%, o que vocês sabem, estatisticamente é desprezível, né? Esse 1% deve ser erro. Não é? É erro. É erro. Em 11 anos de ação política, praticamente nenhuma mudança. Escuta, isso aqui não é para falar para nenhum homem do poder público, hein? E se tiver alguém do poder público aqui, tampe os ouvidos nesse momento. Porque nós passamos a nossa vida inteirinha dizendo para o poder público e para a iniciativa privada que a política cultural resultava numa mudança concreta. Não é? Nós aqui temos que estudar os dados, analisar. Pode ser que esse dado não seja correto, ou pode ser que nós não estejamos extraindo as consequências adequadas dele. Não é? O que aumentou? Claro, ouvir música.
na França, em crescimento em todas as idades, dos 15 aos 65 anos e mais. Dos 15 aos 65 anos e mais. Até um tempo atrás, nós trabalhávamos com a crença de que consumo cultural era alguma coisa que ocorria entre, naquele momento, né, os 15 e os 40 anos, mais ou menos. Porque antes disso não havia, provavelmente, consumo cultural autônomo, e depois disso o consumo cultural caía brutalmente. Por várias razões que alguma gente pode imaginar, enfim, né? Ouvir música está em aumento em todas as idades, dos 15 aos 65 anos e mais. Internet. Multiplicou. Museus, que é isso que a gente vai entrar um pouquinho, de maneira um pouco mais dura, né? O número de ingressos vendidos... Na França, agora estamos falando da França. O número de ingressos vendidos aumentou consideravelmente no período desses 11 anos, 97 a 2008. Embora o número de franceses que foram ao museu pelo menos uma vez na vida ficou o mesmo. Então, como é que aumentou? Turismo. Ah, então cultura vale para alguma coisa, para aumentar o turismo. Tem muito turista no MASP. Quando chega janeiro e fevereiro, aumenta mais ainda. Turismo brasileiro e turismo estrangeiro. Quem que o MASP não consegue pegar? Quem mora em São Paulo. Por quê? Porque o museu abre das 11 às 6. E o curador do museu luta desesperadamente para convencer o conselho de que precisa abrir até as 9 da noite e não consegue, porque abrir até as 9 da noite significa hora extra. Hora extra significa... Quem vai da cidade ao MASP? Criança, estudante e aposentado. Quem trabalha na cidade... Na França, o número de franceses ficou o mesmo. O número de tickets do museu aumentou. Por quê? Turista. Quanto tem o Louvre hoje em dia? A estimativa é de 10 milhões de pessoas. Aumento brutal, gente. Esse número era de 5 milhões há mais ou menos... Agora perdi um pouco na virada do século era de 5 milhões, passou para 8 milhões. Por volta de 2002, agora está em 10 milhões. 10 milhões. O que mais? Bom, aí tem coisas interessantes, não é? O cara vai no museu, tudo bem, mas para ver o quê? Quantas peças, não é? O quantas até não me preocupa, hein? Se a pessoa vai ao museu para ver 2 peças, eu acho fantástico. Fantástico. Nada dessa história de ver 200. A exposição tem 200 peças. Mas as pessoas reclamam, né? Ah, eu fui ao MASP, a exposição tem só 50 quadros. Quanto tempo você levou para ver os quadros? Eu sei quanto tempo eles levam. E acho que já comentei com vocês aqui. As pessoas ficam, em média, diante de um quadro no museu, no Brasil, ou em Paris, ou em Nova York, de 3 a 8 segundos. De 3 a 8 segundos. Se você for num museu que tenha exposto numa galeria, por exemplo, 300 quadros, que é normal, seriam o quê? 2.400, na melhor das hipóteses, né? 2.400 segundos, que dá quanto em minutos? 2.400 dá 40? 40 minutos. Se você multiplica por 3 andares, é 1h20, não é isso? 1h20, que é mais ou menos quantas pessoas aguentam ficar num museu antes que o pé comece a arder. Então, como eles querem ficar 1h20 no museu, eles ficam de 3 a 8 segundos diante de um quadro. O que você vê de um quadro em 3 a 8 segundos? Eu tenho um colega meu, curador, alemão, eu só podia ser alemão, que ele acha que para você entender bem um quadro, você tem que olhá-lo o mesmo tempo que o artista levou para fazê-lo. Bom, isso na Renascença ia causar algum probleminha. Porque um quadro podia levar 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer. No impressionismo, eles não sabiam pintar, né? Sabe que impressionista pinta muito mal, né? 2 horas, 3 horas você faz um quadro.
O Jackson Pollock, meia hora fazia um quadro. Mas pelo menos meia hora. A tese dele é interessante. Se aplicada, houve gente que aplicou a livro esta tese, hein? E gente conhecida. O Joyce. O Joyce dizia, ele tinha consciência. Não é? O Joyce escreveu alguns livros legíveis, escreveu um muito difícil de ler, que é Ulisses, e escreveu um livro que provavelmente ninguém leu inteiro no mundo até hoje. Nem o Haroldo de Campos, que traduziu um pedaço, que é o Finnegan's Wake. Mas o Joyce tinha a clareza de uma coisa, ele disse, eu vou escrever um livro, ele levou 14 anos para escrever o Ulisses e levou 21 anos para escrever o Finnegan's Wake. Eu vou escrever um livro que vai ocupar a vida inteira de quem for lê-lo. É interessante. É interessante. Para eu entender uma pintura, eu tenho que vê-la pelo menos tanto tempo quanto o artista. Tá bom, isso é um exagero. Então, quanto eu vou ver? Quanto eu vou ver? O que eu quero dizer, por que esse dado é importante? Como é que se sustenta a cultura? Como é que se sustenta culturalmente a cultura se um quadro numa exposição é visto de 3 a 8 segundos? Bom, eu estava agora começando uma reunião com alguns diretores de museus da Europa, que têm problemas semelhantes para manter os museus, né? Problemas semelhantes àqueles que a gente tem aqui, embora as dimensões sejam outras, né? O Museu de Hamburgo, por exemplo, ele recebe da municipalidade 6 milhões de euros para sua manutenção. E ele precisa encontrar outros 6 milhões de euros para se manter. Recentemente, você sabe, está havendo no mundo um movimento, ou pelo menos uma discussão, a respeito da gratuidade dos museus. Novamente, aquela velha questão, né? Quem paga pela cultura? Quem paga pela cultura? A Tate, por exemplo, é grátis. Tate, em Londres. A National Gallery de Londres é grátis. A National Gallery de Washington é grátis. Nas duas alas, a antiga e a moderna, não é? O MoMA é pago. $20, que é o dinheiro que conta ainda, né? Não se esqueçam dessas coisas, né? O verdinho ainda conta, né? 20. O Metropolitan, antigamente, quem ia no Metropolitan em Nova York encontrava um cartaz assim, dê quanto você quiser. Há mais de uns 20 anos, embora o cartaz estivesse lá, o preço na bilheteria estava marcado. $7. Agora, acho que está 18, 20. Guggenheim, 20. Na França estão discutindo a questão, alguns museus estão fazendo a gratuidade, outros não estão fazendo. Na Alemanha se começou a discutir a gratuidade. O Museu de Hamburgo levou o problema para o prefeito de Hamburgo. Queremos tornar o museu grátis. O prefeito disse, não tem nenhum problema, pode fazer um museu grátis. Basta que você ingresse nos cofres da prefeitura o mesmo valor que você está deixando de receber por deixar o museu grátis. O Museu d'Orsay, este ano, o Museu d'Orsay, não é o Museu da Esquina, não é o MASP, o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay, este ano, tem que levantar 10 milhões de euros para continuar sobrevivendo. O Museu Rodin, tem uma exposição do Rodin agora aqui em São Paulo, né? O Museu Rodin é um museu público. Ele tem a configuração, a natureza jurídica dele é de museu público. Ele não recebe um tostão do poder público. Ele vive de bilheteria, de FII, de honorários por exposição. Até alguns anos atrás, entre os museus, a troca de obras era grátis. Eu empresto para você, porque amanhã depois você vai emprestar para mim. Então, elas por elas, tchau. Hoje em dia, o Guggenheim, por exemplo, em Nova York, por uma exposição média, pede $1 milhão de FII. $1 milhão de FII. Todos os museus pedem um FII. Cobram um FII. O Museu Rodin público não recebe um tostão de subvenção pública, né? Então, o que nós estamos
como nós estávamos discutindo? O que estávamos discutindo? Num desses exercícios de futurologia, porque isso é importante, não é? Os cientistas fazem necessariamente, fazem sempre, faz parte da atividade científica, faz parte do pensamento científico, você tentar prever o futuro. Se vocês um dia tiverem que dar uma definição de ciência, usem isto, não é? Ciência é uma atividade que consiste em prever o futuro. Isso não é magia. Não é? Alguém estudou no colégio, por exemplo, a tabela de Mendeleev, a tabela periódica? Lembra-se da tabela periódica? No tempo que eu estudei a tabela periódica, ela tinha alguns elementos e vários buracos, né? Então tinha aqui, por exemplo, não sei, tem um ouro com tal peso atômico, tem não sei o quê, e tinha vários buracos. Esses buracos significava que ali deveria haver alguma coisa, a teoria dizia que ali deveria haver alguma coisa, embora não se soubesse o que era. Outro dia eu vi a tabela de Mendeleev, ela está quase tudo lotada. Parece prédio de apartamento, as vagas são pouquíssimas. Ciência é uma atividade que consiste basicamente em prever o futuro. E se vocês quiserem, em fazer o futuro acontecer. Tá? Por que nós não fazemos isso em cultura? Nós não fazemos exercícios de futurologia, quer dizer, nós não fazemos aquilo que os americanos chamam de cenário, não é? Qual é o cenário? Vamos fazer um cenário. Vamos fazer um cenário para os museus daqui a 5 anos. Vamos fazer um cenário para a televisão, para a indústria cultural daqui a 5 anos. Vamos fazer um cenário para a educação. Não se faz cenário. A cultura trabalha fundamentalmente em cima do passado e não tira elementos do passado. Bom, voltemos a essa reunião. Qual será o futuro dos museus? Então, um colega alemão, né, propôs a seguinte questão: olha, do jeito que as coisas estão, e qual é o jeito que as coisas estão? Para você fazer uma exposição, e tem mais um detalhe, não é? Universalmente, em termos de museu, as pessoas parecem estar preferindo ver exposições temporárias a ver a coleção. Tem alguns museus que têm uma coleção fantástica e com um fundo enorme de coleção. Não é? Embora as pessoas queiram sempre ver a mesma obra. Então, lá, por exemplo, vai no Louvre para ver a Mona Lisa. Vai no Orsay para ver a origem do mundo, do Courbet. Alguém já viu a origem do mundo, do Courbet? É uma mulher com as pernas abertas, onde você pode ver tudo. Uma obra que escandalizou o mundo. E as pessoas querem ir ao Orsay para ver esta obra. Mas, com exceção disso, as pessoas querem ir ao museu para ver exposições temporárias. Uma exposição temporária, você vai pagar o FII, você vai pagar o courrier. Você imagine, por exemplo, uma exposição que reúna obras, não vamos ser muito exagerados, de 10 lugares diferentes. Você vai emprestar de 3 museus nos Estados Unidos, de um museu de São Paulo, de um museu de Hamburgo, de um museu de Viena, 10 lugares, é uma exposição pequena. Cada obra que viaja tem que viajar com um courrier, que acompanha a obra. Courrier em museu só viaja de executiva. Só viaja de executiva. Você tem de fazer a instalação, você tem de pagar o seguro, você tem de pagar o transporte, você tem de pagar as caixas em que vão as obras, porque cada obra vai numa caixa especificamente desenhada para ela. Você tem de fazer um catálogo, quadricomia, você tem que pagar um curador, às vezes 2 ou 3, mais 2 ou 3 que fazem artigos. Qual é o futuro do museu? Este amigo alemão avançou a hipótese de que no futuro um museu será uma caixa de cimento, de concreto, ou o que for, onde as obras ficarão nos seus tirantes, nos seus gaveteiros verticais. Vocês já viram numa reserva técnica, né? De ferro, você puxa, tem 10 obras penduradas ali. As obras estarão ali, você quer ver uma obra, você marca uma consulta, esqueci o nome disso, marca um apontamento, marca uma visita, vai lá, o cara puxa, você vê a obra e volta. O que significa isso?
significa praticamente o retorno à situação dos museus antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, é bom a gente não se esquecer, não é que antes da Revolução Francesa teve uma outra coisa que se chamou a Revolução Americana, que aconteceu 13 anos antes e que influenciou enormemente a Revolução Francesa. No entanto, nós nos lembramos sempre da Revolução Francesa e não nos lembramos da Revolução Americana, por razões ideológicas. Né? O maior filósofo espanhol contemporâneo e um dos grandes filósofos do mundo contemporâneo se chama El Roto. El Roto é um cartunista. Ele todo dia no El País faz um cartoon. Esse mesmo jornal aqui, cartoon. Muito negro, ele é muito pessimista. Num dos cartoons mais recentes, ele põe lá um sujeito com uma carranca, uma cara escura, num fundo escuro, e a legenda: ideologia. Que grande invento para não ter que pensar. Antes da Revolução Francesa, existiu a Revolução Americana. É bom não esquecer. E uma boa parte da Revolução Francesa foi inspirada na Revolução Americana. Mas deixa de lá. O Louvre foi aberto com a Revolução Francesa. Assim como as bibliotecas de França foram abertas com a Revolução Francesa. Por quê? Porque antes você ia ao Louvre, 1, 2, 3 pessoas, com cita, com compromisso, com uma visita marcada, uma consulta, né, para ver a obra. Algumas estavam expostas, a maioria não estava exposta. Nenhum museu pode expor a maioria, mas nem a maioria. A taxa mundial de exposição de obras de um museu, você sabe disso, tanto faz ser um museu pequeno como um museu grande, né, está ao redor de 5%. Quem paga pela cultura? Ninguém mais está pagando pela cultura. Aí surge uma pergunta que é interessante, não é? e que tem sido feita várias vezes. Por que a humanidade não se decide a pagar pela inteligência, pela sensibilidade, pela delicadeza, pela provocação, pela reflexão? Por que não paga? Por que não paga? E se não paga, o que pode acontecer? Qual que é o cenário? Qual é o cenário? Então, antes de a gente ir para o café, em várias atividades culturais, o valor de sustentação, o valor da manutenção da atividade está sendo pago por uma atividade colateral que frequentemente não tem a ver especificamente com aquilo que está sendo consumido. É o caso, por exemplo, da pipoca e do refrigerante, não é? Nos cinemas, e com truques que chegam a ser, de fato, complicados, né? Pesados. Né? Por que um pacote de pipoca desse tamanho? Por que só tem esse tamanho de pipoca? Porque se você vender esse pouquinho aqui, você não tem lucro. E as coisas não são por acaso, não é? Você já viu o tamanho de um best-seller americano? Ou o tamanho de um livro médio americano? Qual o tamanho de um livro médio brasileiro, ou francês, ou italiano? Os melhores livros do Sciascia, por exemplo, Leonardo Sciascia, não sei se vocês conhecem esse escritor que morreu, foi prefeito de Palermo. Tá? Os livros brasileiros. Os livros franceses. Um livro americano. Pacote de pipoca americano. A Pepsi Cola americana. Estão sendo pagas. Na Espanha, mais do que no Brasil ainda, não é? Os jornais vivem de vender, por exemplo, faqueiro com o nome do Real Madrid impresso em todos os objetos. Real Madrid é a equipe, você sabe qual é, não é? Para quem não segue futebol. Então, compre o faqueiro Real Madrid, colher, a faca, etc. DVD, coleção de livros do museu, o que for. E a cultura?
E o livro? Como é que ele vai ser vendido acessoriamente? Não sei se vocês sabem que, um pouco universalmente, e inclusive aqui em São Paulo também, não é? As livrarias estão cobrando para expor os livros dos melhores lugares. Como nos supermercados, né? Aqueles espaços perto da caixa registradora custam uma pequena fortuna. Não vão em qualquer lugar os produtos no supermercado, né? Eu me lembro de um editor brasileiro que dizia: livro não é macarrão. Eu acho que já é. Virou, não era, já é. Você tem de pagar para colocar o livro em alguns lugares. Quem pode pagar? Uma edição de 1.500 exemplares, não há dinheiro que possa pagar para colocar o livro de 1.500 exemplares numa posição de destaque, naquela pilha inicial. Que esse é outro ponto que também funciona, não é? A cabeça do consumidor de cultura está funcionando como a cabeça do consumidor de macarrão. O livro que tem uma pilha desse tamanho vende muito mais do que o livro que está na estante assim, óbvio. É óbvio. Antes de entrar, então, numa questão de reconfiguração, eu gostaria de fazer um comentário exatamente ainda a respeito de sustentabilidade econômica da cultura e a lógica dessa sustentabilidade, que acho que esta é uma questão importante, a lógica da sustentabilidade. E que tem a ver também com a questão da Lei Rouanet. E me parece uma questão que não foi ainda suficientemente explorada. O que aconteceu com o aparecimento da Lei Rouanet? Nós vimos se multiplicarem os lugares, as instituições de cultura, vamos dizer assim, independentes, não é? Autônomas, vinculadas às grandes empresas, aos grandes bancos. Esse aqui, por exemplo, é um deles, não é? Grandes empresas, Votorantim, bancos de todo quanto é tipo, não é? Abriram os seus centros culturais. E, interessantemente, eles adotaram uma lógica de trabalho em cultura que, por coincidência, mas nada nesse campo é exatamente coincidência, não é? Eu não vou dizer que é consciente, não é? Embora você saiba que a gente não precisa ter consciência de um determinado fenômeno, de uma determinada diretriz, etc., para você se encaixar dentro dela e trabalhar de acordo, não é? E uma boa parte exatamente desse processo todo, que inclui a questão da ideologia, não é? Se dá exatamente inconscientemente, não é? Estas coisas penetram de alguma forma, essa lógica penetra de alguma forma, ela é duplicada, sem que haja necessariamente uma consciência do que se está fazendo. Mas, enfim, a lógica destas instituições todas, criadas a partir da Lei Rouanet no Brasil, é curiosamente uma das lógicas mais fortes, mais firmes e cada vez mais intensificadas no mercado, que é a lógica da pronta entrega, se vocês quiserem, ou é a lógica do estoque zero, como é chamado na França, não é? Ou também a lógica do chamado fluxo tensionado, numa tradução livre. Vai. O que é a lógica do estoque zero, da pronta entrega? No caso nosso, eu tenho um espaço físico, eu tenho uma agenda aberta, eu tenho recursos, existe um produto cultural, esse produto cultural vem, é mostrado e vai embora. Esta lógica é completamente distinta da lógica de uma instituição tradicional, no caso da arte, por exemplo, né? Como a lógica dos museus. A lógica dos museus não é a lógica da pronta entrega, não é a lógica do estoque zero. A simples existência dessas duas lógicas
provoca um enorme problema, especialmente, claro, para aquelas instituições que não trabalham com a lógica do estoque zero. A lógica do mercado do estoque zero, ela cada vez se amplia mais, não é? Existem lojas de roupas que trabalham assim, não é? Existem as lojas que têm o seu estoque, põem na loja, não é? Jornais e revistas trabalham muito assim, não é? Enfim, por todo o campo da economia onde vocês possam pensar, esta é uma realidade. Curiosamente, no campo da cultura também. E a lógica do estoque zero está completamente dentro do mercado. A lógica de um museu, por exemplo, está fora do mercado. Ela está completamente fora do mercado. E ela não é contemplada, não é? Quando um patrocinador aparece para um museu, ele aparece para uma das atividades do museu, que é aquela que mais se aparenta à atividade do estoque zero, que é a exposição. No Brasil, por exemplo, é muito difícil você encontrar apoio para as atividades de manutenção. A sustentabilidade de qualquer sistema cultural, ela se divide, ou ela permeia quatro etapas claramente identificadas, não é? Você tem a primeira etapa, que é a da produção do bem cultural. A segunda etapa, que é a da distribuição do bem cultural. E essa etapa prevê, por exemplo, a estocagem, não é? A terceira etapa, que é a da troca. E eu estou me referindo às fases da economia clássica, como aparece descrita no Marx, por exemplo, não é? A troca, o que é? A troca é a passagem de mão, o câmbio entre a aquisição do direito de ver alguma coisa e a entrega de um valor correspondente para que você possa fazer aquilo. Em outras palavras, comprar um ingresso no cinema para ver o filme, comprar o ingresso para ver a exposição, pagar na caixa da livraria o equivalente ao preço do livro, a troca. E a última fase, que é a fase do uso ou consumo propriamente dito, que é, no caso da cultura, a apropriação do bem cultural. Não é? A integração, a transformação numa só coisa entre o produto cultural e o observador, o leitor, o espectador. Todas essas fases têm que ser sustentadas. A produção tem de ser sustentada. A distribuição tem de ser sustentada. Todo mundo se lembra aqui do clássico exemplo da Embrafilme, sobretudo na época da ditadura, não é? Quando até havia sustentabilidade para a produção dos filmes, mas não havia nenhuma sustentabilidade para a distribuição dos filmes, não é? E era intencional. O filme pode ser feito. O filme pode até ir para fora para ganhar um prêmio ou ser mostrado no festival, mas ele não será exibido. Não é? Então, você precisa ter elementos de sustentação para essas quatro fases. E a fase da distribuição, por exemplo, envolve especificamente estocagem. No caso de um museu, envolve conservação. Um centro de cultura, um centro de exposição de arte no Brasil, por exemplo, não tem nada a ver com a fase da conservação. As obras vêm conservadas. Se há alguma coisa a ser feita, é uma coisa episódica, é uma coisa rápida, que você chama alguém, vem e vai e acabou, não é? Então há duas lógicas de sustentação hoje em dia. Uma delas está perfeitamente integrada no mecanismo, se vocês quiserem, na ideologia do mercado, e a outra não. E o grande problema que aconteceu com a implantação da Lei Rouanet é que exatamente as instituições tradicionais que não têm a lógica do estoque zero ficaram à margem do processo. Todo o recurso que ia, o que podia ir, de fato ia, não é? Para instituições perenes, com estoque, foi desviado para as instituições de estoque zero. Isso causa uma enorme distorção no sistema. Não é? Uma enorme distorção no sistema. Nós vimos agora e as pessoas cobram, não é? As pessoas cobram, há uma cobrança disseminada
que se verifica, por exemplo, nesse recente evento do incêndio na casa do Hélio Oiticica, não é? Com uma destruição que de repente se pensou que era enorme, depois não é tão grande assim, mas alguma coisa se perdeu. Houve pelo menos um manifesto que circulou pela internet, é possível que vários de vocês tenham recebido esse manifesto, cobrando do poder público e não sei de mais quem as ações necessárias para a manutenção daquilo lá. E é exatamente esse caso que eu gostaria de discutir com vocês sob o enfoque de uma reconfiguração que a gente precisa admitir como princípio teórico, pelo menos, como um princípio de reflexão. Não é? Já observei para vocês que nós estamos aqui numa situação de laboratório, não é? As coisas que são trazidas aqui não são fatos inquestionáveis e com soluções prontas, mas são problemas sobre os quais nós temos que pensar e refletir para tentar avançar. Então, nessa questão da reconfiguração, eu vou fazer um pouquinho um desvio para voltar à história do Hélio Oiticica, né? Essa questão da reconfiguração me veio à cabeça com uma experiência pessoal interessante que eu tive há pouco mais de um ano atrás, quando fui a um pequeno museu de Paris, o Museu Mayol, não é? Um museu muito bom, com uma qualidade alta de exposições, mas um museu pequeno, fica em Saint-Germain, não é um roteiro de massa do turismo. E esse museu mostrava naquela ocasião uma exposição da arte russa de vanguarda logo após 1917. Então todos os construtivos, não é, estavam lá, e também outras coisas além dos construtivos. Uma boa exposição com uma centena de obras, etc. E na parte das obras construtivas, né, eu estava vendo as obras e a gente sempre, ou pelo menos eu sempre, primeiro vejo as obras assim de longe, depois me aproximo daquela que me chama a atenção. Me aproximei de uma delas, olhei, estava vendo de longe, né, me aproximei de uma delas, olhei, alguma coisa me chama a atenção, vejo a etiqueta. Era uma reprodução. A etiqueta dizia que a obra em questão tinha um compromisso de exposição num outro lugar. Ela podia estar ali só até o dia X, ela ficou ali até o dia X e foi embora. Curiosamente, o que acontece é que, normalmente, quando um museu tira uma obra da parede, porque ela tem que sair por alguma razão, conservação, um acidente, ou vai ser emprestada, você deixa uma etiqueta no lugar, dizendo o que aconteceu, ela saiu porque foi, vai viajar, e no máximo você punha uma fotografia, geralmente pequena da obra, para que a pessoa localize qual que é. Nesse caso do Museu Mayol, a fotografia, a reprodução, era do tamanho da obra original. E como se tratava de uma obra construtiva, quer dizer, concreta, não formas geométricas, fáceis de serem feitas, e inclusive, vocês sabem disso, né? As obras do construtivismo foram feitas sob a égide dos princípios mecânicos, né? São obras que deveriam, inclusive, poder ser reproduzidas, dadas as condições evidenciadas ali, não é? Não eram obras de criação livre, ambíguas, com zonas de sombra, não. São obras muito claramente marcadas, etc. De tal forma que, se você tem uma reprodução de boa qualidade, a alguma distância, você não reconhece a diferença. Então, me chamou a atenção que a reprodução era do tamanho das demais obras que estavam em exposição, do tamanho da obra original. Uma. Eu andei mais um pouquinho, tinha duas. Eu andei mais um pouquinho, tinha três. E eu andei mais um pouquinho, tinha quatro. E depois tinha mais uma, cinco. 5 reproduções exatas. Bom, aonde vamos chegar com isto? Você se lembra do Walter Benjamin, dizendo justamente, não é,
que na época da reprodutibilidade da arte, a obra de arte havia perdido aquela áurea de singularidade, de coisa única, de coisa especial, que havia vigorado desde então, não é? Este quadro ele é especial porque ele teve a mão de fulano de tal, ele foi feito assim, emana dele uma sensação especial, um significado diferente. E o Walter Benjamin dizia, olha, isso se perdeu com a gravura, com a fotografia, não é? Com o filme. O que tinha acabado era o fetiche, na verdade, né? Porque o que cerca a obra de arte, muito frequentemente, é o fetiche. Você gosta dessa obra porque ela é boa ou porque ela tem esta assinatura? Você gosta desta obra porque ela é boa e ela tem esta assinatura ou porque, além de ser boa e de ter essa assinatura, ela é única? Ninguém tem fetiche por uma película cinematográfica. Você absorve o conteúdo e está bem. O Walter Benjamin havia observado isso. Na época da reprodutibilidade, as obras de arte perderam a sua áurea, as palavras perderam o fetiche. Muito bom. Esse é um dado. Vamos ver o segundo dado da questão. Na Bienal de Veneza de 2009, exatamente, agora, havia, fora do circuito, enfim, do espaço habitual da exposição, na ilha que fica na frente da Praça de São Marcos, né, havia a reprodução de uma obra do Veronese, As Bodas de Canaã. Não sei se vocês se lembram desta obra, é um quadro imenso, ele chega a ter, acho que 10 metros, se não me falha a memória, de comprimento e uns 5 e pouco, 6 metros de altura. Esta obra do Veronese, que estava em exposição ao longo da Bienal de Veneza, era uma reprodução digital da obra original. No caso específico, ela estava em Veneza como um componente de uma instalação que o Peter Greenaway fez. Vocês conhecem o Peter Greenaway, cineasta, esteve em São Paulo já no Sesc várias vezes. O que o Peter Greenaway fez foi até uma coisa, eu acho, de gosto extremamente duvidoso e complicado, mas enfim. Ele pegou As Bodas de Canaã em reprodução digital, colocou na parede do refeitório do monastério, onde a original Bodas de Canaã, antes de sair, está acho que na França agora, né, existia, e ele montou um audiovisual para identificar quem são as pessoas da pintura. Até aí tudo bem. Como ele é um cineasta, ele imaginou diálogos para as pessoas da pintura. Eu não sei se vocês se lembram da pintura, mas a Boda de Canaã é uma espécie de grande banquete, não é? Você vê uma grande mesa com várias pessoas ao redor da mesa, tem alguns músicos que estão tocando alguma coisa, tem criados que vêm servindo, a cozinha ou uma parte da cozinha fica no segundo andar, tem uma sacada, você vê os serviçais ali, tem um ambiente de Veneza, uma cenografia de Veneza, não é? Tem cachorro, tem isso, tem aquilo. Ele inventa diálogos para aquelas pessoas e você ouve os diálogos. Ele põe música, né? Além disso, ele faz o quadro anoitecer e faz chover no quadro numa certa altura. Bom, a essa altura eu já estava irritado. Escuta, esse cara não entendeu nada. A obra de arte é uma obra do silêncio, é uma obra do recolhimento, é uma obra do confronto entre você e a coisa. Ele transformou uma pintura em uma obra de cinema. De muito mau gosto, você ficar inventando diálogos, me passa aqui o sal, não sei o quê, você viu o fulano como ele estava vestido ontem na feira. Uma bobajada, fala. Mas não importa, isso aí é uma coisa à parte. Qual que é a questão central? A reprodução digital da obra. Essa reprodução digital, eu vim a saber depois, é feita por um inglês que montou um laboratório em Madrid, e em Madrid ele está desenvolvendo técnicas extremamente atualizadas de reproduzir obras de arte. Agora, quando eu digo reproduzir obras de arte, eu quero dizer em todos os sentidos. Ele está reproduzindo a densidade da pintura, da tinta.
ele está reproduzindo, portanto, a sensação de profundidade que você tem ao olhar um quadro. Ele está reproduzindo absolutamente tudo, com uma altíssima definição. Ele está desenvolvendo, obviamente, o hardware adequado para isso, porque vocês imaginam quanto vai pesar, em termos de bytes, né? Quanto pesa uma reprodução de uma obra do Canaã, e ele está fazendo reproduções digitais de obras importantes por alguma razão que tem que ser digitalizadas. Ele está com uma encomenda de reproduzir 3 Caravaggios, e ele está reproduzindo os Caravaggios. De tal forma que nem a essa distância você vai ver que ele é uma reprodução, e nem de perto. É uma reprodução perfeita do Caravaggio. A preços relativamente baratos. Um Caravaggio ele está fazendo por 120 mil euros. Para vocês terem uma ideia, o Poussin aqui do MASP, que foi restaurado há pouco, custou 300 mil euros a restauração. Ele está fazendo Caravaggios por 120 mil euros. Como é que começou esta história toda de você fazer reproduções digitais de obras de arte? Isso, inclusive, até mesmo aqui no MAC, quando eu estava lá, a gente começou a desenvolver um procedimento desse tipo aqui. Você faz uma cópia digital de uma obra com perfeita definição para ter o registro da obra, de tal forma que se acontece algum problema com ela, você sabe como é que ela era e o que você tem que fazer para intervir. Nós não conseguimos fazer aquilo. Nós começamos, naquele momento, o MAC tem mandato, o mandato termina, etc. e tal. Nós começamos a desenvolver o processo e desenvolveu quase que, digamos, subsidiariamente, porque a nossa intenção era fazer um passeio virtual pelo museu que pudesse ser visto pela internet. E para que esse passeio virtual pudesse ser feito, a gente precisava de cópias de alta definição das obras, né? E um dos resultados da cópia de alta definição das obras era você ter um registro para que, caso acontecesse alguma coisa, o conservador depois, o restaurador depois, possa intervir e saiba o que fazer. Porque é um problema muito sério. Você vai fazer a reprodução de uma obra do Poussin, não tem fotografia da obra do Poussin do século XVI, do século XVII. Você tem que se basear em descrições de livro. Aqui é um vermelho, aqui não sei o quê, esse vermelho é mais ou menos assim, mais ou menos assado. Tem que ver desenho, etc. e tal. É um trabalho muito de recriação. Então, a reprodução digital surgiu basicamente por isso. Só que agora ela está servindo para uma outra finalidade. Qual é a finalidade? De ser usufruída como uma obra de arte. Qual que é um possível desdobramento disso? Qual que é um possível cenário disto? O Louvre, o National Gallery de Londres, vai fazer uma exposição de quadros cujos originais estão espalhados pelo mundo inteiro. O quadro não precisa mais viajar. Você tira uma reprodução e você projeta a reprodução no museu de destino. De tal forma que você pode fazer uma exposição com obras inteiramente virtuais, sem que haja nenhuma diferença em relação ao original, com exceção do fato de que você não vai estar diante da coisa. Você vai estar diante de uma reprodução da coisa. Esse espanhol que faz esta reprodução, ele tem muito claramente consciente o que ele está fazendo. Ele diz, olha, o meu trabalho é um trabalho de comunicação e de informação. O escritório dele, o bureau dele é um bureau de informação e de comunicação. Ele não se propõe a questões estéticas, né? Ele tem que resolver um problema técnico, ele faz isto. Então, ele está propondo uma outra ideia, se vocês quiserem. E esses Caravaggios que ele está fazendo agora, não é? Ele está fazendo justamente porque esses Caravaggios têm problemas de conservação muito sérios, então se resolveu fazer uma cópia deles. Dá para imaginar que com a aceleração do processo, isto possa ficar mais barato e você possa daqui a algum tempinho fazer uma belíssima cópia digital de um Tiziano por, quem sabe, 50 ou 60 mil euros,
não precisa pagar seguro quando ela viajar, não precisa ter caixa, não precisa ter courrier, não precisa ter classe executiva, não precisa ter vigilância, não precisa ter equipamento de fogo, não precisa ter nada. Nós estaremos diante de uma cópia. Teoricamente, o prazer que você sente é o mesmo. Ou não é? É o mesmo. Ou não é? Quando nós estamos vendo uma película, um filme, um cinema, nós deixamos de sentir horror, ou aversão, ou prazer intenso, porque aquela é a 100ª cópia do filme? Eu sei que aqui estão envolvidos hábitos culturais, não se esqueçam dessa palavra, né? Estão envolvidos hábitos culturais, que são distintos das questões estéticas. Qual é o hábito cultural que cerca um problema de estética? O hábito cultural que cerca é que eu estou diante da coisa em si, da coisa que o artista pôs à mão. O Andy Warhol começou, não foi ele o primeiro, mas enfim, o Andy Warhol, a partir de um determinado momento, começou a produzir objetos nos quais ele não punha mais a mão. Ele não punha mais a mão. E eles eram bem vendidos. Você sabe, inclusive, que uma obra dele foi vendida a semana passada, né, por 40... como se chama isso? Como é que faz aquele que faz com stencil, gente? Esqueci o nome agora aqui, enfim. Uma serigrafia dele foi vendida agora por 41 milhões de dólares, na semana passada. Uma serigrafia relativamente pequena, né? Uma serigrafia que tinha sido comprada por um colecionador há menos de 10 anos atrás por 300 mil dólares. Parece que é o maior benefício jamais alcançado na história da arte em todos os casos, Porque às vezes o cara comprou um Van Gogh por 25 milhões, vendeu por 30, vendeu por 50, ele comprou por 300 mil e vendeu por 41 milhões de dólares. É possível que seja o caso de maior benefício do mundo, todas as atividades econômicas misturadas. Mas, enfim, um stencil, uma serigrafia, ele vendeu. É verdade que essa serigrafia dele tinha o acréscimo de tinta e lápis. Mas ele fez muita coisa sem pôr a mão. Até que chegou um momento e os colecionadores começaram a reclamar. Escuta, cara, assim não dá. Eram só o pessoal da fábrica dele que fazia, né? The Factory, como ele chamava, né? O pessoal, ele dava o plano e o pessoal da fábrica fazia. Ele assinava. Os colecionadores começaram a reclamar. Cadê a sua mão? Sem a sua mão não vale. Ele voltou a fazer isso que ele fez nessa serigrafia aqui. Tem a serigrafia, depois ele acrescenta algumas coisinhas, né? E vai em frente. Bom, isso nos anos 60 e 70. O Jeff Koons, que é um artista de agora, né? Vocês devem conhecer, faz exatamente a mesma coisa. Por exemplo, ele fez uma escultura em porcelana do Michael Jackson, em tamanho natural, para ser colocada em mesa, deitado. O Michael Jackson parece deitado numa... Ele pegou a foto que ele queria usar do Michael Jackson, fez as instruções, mandou para artesãos na China, especialistas em porcelana, o artesão fez a porcelana do Michael Jackson, voltou para os Estados Unidos, ele assina, está lá. Ninguém mais reclama. Ninguém mais reclama. O fetiche do toque pessoal parece estar desaparecendo. A reconfiguração da experiência da arte visual pode ser uma saída para a sustentabilidade da cultura, no caso da exposição, num próximo momento? E como nós ficamos com a história do patrimônio? Quando pegou fogo o ateliê, enfim, a casa do Hélio Oiticica, não é? Eu comentei com vocês, circulou pela internet, abaixo-assinado, pedindo providências, paraná. Provavelmente, neste momento no Brasil, não existe nenhum museu que possa receber uma coleção
do tamanho do Hélio-Oiticica, porque não tem espaço físico. E se ele puder receber, ele certamente não vai poder manter. Como nós vamos poder encarar o problema da conservação do patrimônio? Segunda questão, como é que nós vamos escolher o que preservar diante da atual circunstância que nós estamos vivendo em termos de condições de alojamento, manutenção, etc, etc, etc. Alguns locais de exposição europeus, por exemplo, não é? Já estão, não tem mais como ter reserva técnica, quer dizer, o lugar de estocagem, não é? No próprio edifício onde eles trabalham, e, portanto, eles estão alugando salas, galpões, na periferia das cidades, que são construídos especificamente como depósito para várias coisas, para firmas diferentes, para escritório, não sei mais o quê, e que galerias de arte e museus estão usando. Não é mais dentro do museu. Daqui a pouco, isto também não vai mais servir. Até os anos 80, por exemplo, a Biblioteca Nacional da Alemanha tinha como princípio receber um exemplar de tudo aquilo que fosse publicado na Alemanha, seja lá o que fosse, jornal, livro, revista de história em quadrinhos, etc, 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 etc. Eu fui visitar uma vez a Biblioteca Nacional da Alemanha, isso ainda era nos anos 80, eu tinha, na verdade, uma entrevista com o diretor e, como bom alemão, eles me fizeram chegar ao diretor que ficava no último andar, começando pelo subsolo. Me levaram a ver toda, aqui embaixo, como é que era, para eu chegar e falar com o diretor. Falamos com o diretor, surge a questão inevitável nessa questão. Como vocês vão fazer quando esse prédio ficar cheio? Ele me levou até a janela do prédio, é um prédio em Frankfurt, ou em Munique, não me lembro, enorme o prédio, me levou na praia e falou, está vendo lá? Lá era fora da cidade, dava para ver fora da cidade. Está vendo lá? Eu disse que sim, tá bom. Lá nós estamos construindo um novo. Quando esse aqui encher, a gente começa a colocar lá. Mas isso foi antes da Alemanha, antes da queda do muro. Depois da queda do muro, as despesas para a cultura, os fundos para a cultura, diminuíram terrivelmente. Eles certamente não estão mais podendo fazer isto. As bibliotecas em São Paulo, das universidades, estão com um problema. O que descartar? O que descartar para entrar um novo? O que é patrimônio? Eu posso continuar a considerar como patrimônio tudo, pura e simplesmente tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é feito? O que vai ser preservado? E como vai ser preservado? Eu vou preservar a coisa, numa época do simulacro, existe espaço para o objeto? Se eu quero continuar com uma política cultural, qual é a forma que essa política cultural assumirá? As coisas já estão acontecendo. Esse laboratório na Espanha já está fazendo cópias digitais. E essas cópias digitais não estão sendo pedidas por um boteco qualquer na esquina, estão sendo pedidas por museus. Estão sendo pedidas por museus. O que isto coloca para nós, em termos de entendimento do que é cultura, do que é experimentação da cultura e do que é política cultural de preservação, de patrimônio, de distribuição, de multiplicação. O que nós queremos da cultura? A preservação, a continuação da ideia do fetiche, do singular, do único, por exemplo, no caso da arte, tem que permanecer? A cultura é um campo diferenciado dos demais campos da atividade humana, como a gente diz? Ou a economia, a organização geral da sociedade e do Estado vai forçar uma reconfiguração do que se entende por cultura e do que se entende por experiência cultural? São essas questões, gente, com as quais a gente precisa se defrontar numa situação contemporânea. Não é fácil,
A primeira, não é fácil de sequer considerá-las, né? A primeira vez que eu falei em... Mas o mais curioso é isto, quer dizer, as pessoas vão ver as bodas de Canaã. Se você não diz que é uma cópia digital, ele não percebe. Se você diz, esta aqui é uma cópia digital, então não serve. Então não serve. E quando você diz assim, mas nós não podemos fazer uma exposição... Se nós, por exemplo, uma exposição de Caravaggio no Brasil, não virá nunca. Só um acidente enormemente magistral permitirá que venha uma exposição do Caravaggio para o Brasil. É impagável, não dá para pagar o seguro. Não dá para pagar o seguro. Nenhum museu brasileiro, por exemplo, pode comprar nenhuma das peças que estão sendo vendidas em leilão hoje em dia, ou que estão sendo oferecidas no mercado. Semana passada houve 2 leilões, há pelo menos 4 leilões de obras de arte contemporâneas por ano, não é que realmente importam. 2 na Sotheby, 2 na Christie's, um é de começo de inverno, o outro é de começo de verão. Uma serigrafia do Andy Warhol, 41 milhões de dólares. Um quadro abstrato da Joan Mitchell, não sei se vocês conhecem, 6 milhões de dólares. Uma escultura do de Kooning, 6 milhões de dólares. Essas coisas não virão ao Brasil. Nenhum museu brasileiro vai comprar isto. O que o museu brasileiro vai comprar, então? Obras brasileiras? É uma possibilidade. E o que nós fazemos com a circulação internacional? As obras de arte que existem são, de fato, patrimônio da humanidade ou não são? Se são, qual é o direito de acesso, acessibilidade? Como garantir esta acessibilidade numa época em que a economia aparentemente se expande, apesar da crise, mas no qual a economia para a cultura se restringe? Pode o campo da cultura ficar sem um exercício de reconfiguração? Essa reconfiguração já está havendo? Bom, que a reconfiguração já está havendo é a coisa mais óbvia possível, né? Há pouco, num trem, viajando num trem, sentou perto do meu lado um jovem e ele imediatamente enfiou os auriculares de um MP3 e pelo que eu pude entender, era um MP3 que ele podia manejar e trabalhar como se fosse um disc jockey. Eu não sei se isso existe, mas eu acho que existe. Porque ele ficava... ou ele criou uma maneira qualquer, porque ele ficava o tempo inteiro... Não tinha imagem. Era um MP3 simples. Ele entrou no trem e era daquela ponta do vagão que tem um banco na frente do outro. Ele sentou, pegou o MP3, colocou aqui e passou 1h30. E a gente ouvia, porque estava tão alto, mas tão alto, que saía por todo um espaço de 2 a 3 metros no vagão. Ele não olhou a janela, ele não viu a paisagem, ele não conversou com ninguém, ele ficou 1h30, e ele era débil mental. Ele ficou... A reconfiguração... Ele estava com outros colegas. Depois de 1h30, passou um colega e falou: fulano, vamos no bar tomar alguma coisa. Ele tirou e falou: o que foi? Estou surdo, não estou ouvindo nada. Depois de 1h30. A reconfiguração de como você desfruta uma música ou desfruta um filme, ela já está acontecendo no campo do usuário, no campo daquela estrutura, no campo do uso, mas ela não está acontecendo ainda no campo de uma política cultural. E a maior parte das instâncias não quer considerar a reconfiguração. A reconfiguração das fases de uma cultura parece um sacrilégio. Será mesmo? Se vocês quiserem, eu faço um resumo rapidíssimo daquilo que eu disse, né? Só para a gente pegar alguns pontos. Então, eu comecei citando algumas, digamos assim, alguns dados sobre consumo cultural, não é? Como o fato de, por exemplo,
a curva dos bilhetes de cinema e a curva da população se inverter, o fato de que, enfim, a experiência de ir ao teatro mudou, enfim, o que mais nós comentamos? Este é um dado importante, não é? A frequência a instituições culturais. Isso, ninguém que faz parte do poder público pode ouvir isso, hein? Se alguém fizer parte do poder público aqui, por favor, tampe os ouvidos agora. A frequência aos institutos culturais nos últimos 11 anos na França, apesar de uma política cultural de Estado e com bom dinheiro, não mudou. Quer dizer, as pessoas que eram atingidas pela cultura continuam as mesmas, não mudou. Não mudou. Os governos se retraem em termos de apoio, de aporte direto à cultura. Alguns ainda restringem ou tendem a restringir ainda mais esse aporte. Por outro lado, há uma tendência a uma gratuidade em várias áreas. Quem pagará pela cultura? Todo mundo quer cultura, ninguém quer pagar pela cultura. Isso é um tema válido, sobretudo no Brasil. Isso nos coloca, provavelmente, diante de uma necessidade de repensar o modelo cultural, de repensar o usufruto cultural, de repensar questões vinculadas ao patrimônio. Repensar, por exemplo, a proposição do Lévi-Strauss, que dizia, olha, não se trata de preservar o objeto cultural, se trata de preservar as condições que deram origem ao objeto cultural. Uma das cenas que mais, em termos de patrimônio, que eu acho que a questão é extremamente, esqueci de desligar de novo, extremamente preocupante, eu me lembro muito da última sequência do primeiro filme dos Caçadores da Arca Perdida. Não sei se vocês se lembram. Não sei se vocês lembram do filme. Eles estão atrás de uma arca, que não sei o que lá, uma arca que os nazistas levaram, uma arca sagrada, etc. A arca mata muita gente, no fim, a arca é encontrada, blá, blá, blá. E na sequência final, a câmera está em cima da arca, a gente vê a arca, um campo muito fechado, não é? A gente só vê a arca e a gente sabe que ela está em movimento. E, à medida em que a arca vai se movendo, a câmera vai abrindo um pouco o campo, então você pode ver que ela está em cima de um carrinho, depois ela abre um pouco mais um campo, você vê os pés da pessoa, e vai abrindo, aí você vê um pouquinho os lados, e ela vai andando, e a câmera vai abrindo, a câmera vai subindo, ela vai abrindo, você vai vendo um pouco mais, as paredes, etc. e tal, não sei o quê, até que a câmera abre, e você percebe que está num imenso galpão que não tem fim, está lotado de caixas exatamente iguais àquela. Aquela caixa vai ser colocada num lugar e ali ela vai ficar. E ali ela vai ficar. A maior parte dos museus, como já falei para vocês, né, mostra 5%, em média, 5, 8% do que tem. As pessoas vão à FNAC em Paris e compram, por vez, 10 livros, 8 livros. Ninguém vai ler 10 livros, 8 livros, num mês. O francês que lê muito, ele lê 10 livros por ano. No Brasil, lê 1 livro por ano, 2 livros por ano. Nós temos um problema cultural. Nós temos um problema de reconfiguração do modelo. Como trabalhar com ele? Há um outro dado interessante também em relação à cultura, não é? Até os anos 60, 70, um grupo relativamente homogêneo de pessoas, com práticas relativamente também equivalentes, entre parênteses, esse é o conceito de público, né? Público não é a quantidade de pessoas que vai num evento. Público é um conjunto, é uma definição clássica de política cultural que a gente tem que ter sempre na cabeça, né? Porque política cultural, como cultura, não é diferente de engenharia. Em engenharia você fala concreto armado, todo mundo sabe o que está falando. Em cultura, as pessoas acham que cada um pode pensar o que bem quiser, de todos os conceitos, que tudo vale. Não é assim, né?
Público, o que é público? O público é um conjunto homogêneo, relativamente homogêneo de pessoas com práticas reiteradas que podem ser registradas. Então, por exemplo, público de Bienal é o conjunto das pessoas que reiteradamente vão à Bienal. Público de museu, o público de um determinado museu é o conjunto das pessoas que reiteradamente vão ao museu. Quem não faz parte desse grupo é um visitante, ocasional. Né? Mas, enfim, como eu dizia, até os anos 60, 70, um grupo relativamente homogêneo de pessoas, ao longo de um ano, podia ver os mesmos filmes, ler mais ou menos os mesmos livros, ver mais ou menos as mesmas exposições e conversar a respeito. Ah, você foi ver o filme do Godard? Eu vi. Gostou? Ah, isso aqui. Hoje, o mesmo grupo relativamente homogêneo de pessoas dificilmente verá ao longo do ano os mesmos filmes, os mesmos livros. Por quê? O leque de oferta cultural abriu enormemente. Aquele produto cultural em si, que antes servia, como se dizia em teoria da cultura, não é? Como elemento de ligação social, como elemento de coesão social, está deixando de acontecer. Qual que é o grande elemento de coesão social, cultural hoje no Brasil? O maior dele? É novela. Todo mundo vê novela e conversa sobre a novela. Não é? Mas você viu o último filme desse romeno que está aí? Que romeno? Você viu o documentário do Max Bill que passa... Os cinemas estão trabalhando com estoque zero, gente, em São Paulo. O que é estoque zero? Ou pronta entrega. Há 20 anos atrás, vinha um filme, ainda que fosse do Godard. O filme do Godard podia ficar talvez só 2 semanas ou 3 semanas, enquanto o filme americano ficava pelo menos 4. Hoje, você pega os melhores cinemas de São Paulo, na Paulista, por exemplo, tem o filme das 3 horas, tem o filme das 5 horas, tem o filme das 9 horas. O filme das 3 horas não passa às 5, às 6 e às 7. Por quê? Não tem mais gente para ver esse filme, 4 sessões. Se você não tiver naquele horário lá, você não vê o filme. O cinema está reconfigurando a maneira... Isso não acontece só em São Paulo. Paris está cheio de cinema assim. Tem o filme das 10, tem o filme das 12, tem o filme das 13. Não se reúne mais gente suficiente, salvo os blockbusters, obviamente, não sei mais o que, mas os demais filmes, é tudo sistema praticamente pronta entrega, estoque zero, fluxo tendido. É o das 12 ou das 4, etc. E tal. Está havendo uma reconfiguração. Então a pergunta que eu faço... Você queria falar alguma coisa? A pergunta que eu faria então para você, se está havendo essa reconfiguração, qual é a nossa reconfiguração que a gente tem que propor? Não é? Nós, enquanto, por exemplo, agentes do poder público ou consultores que vamos orientar aqui, o que nós podemos fazer?